noite, igreja. Vocês estão felizes? Espero que muito, porque Jesus é bom pra caramba, mais do que a gente merece. E, bom, eu já vou passar uma informação que por aquilo que eu gostaria de passar hoje, facilmente daria umas 5 pregações, sem exagero. E eu não vou conseguir condensar tudo numa pregação só. Então, muito da essência do que eu quero passar, você vai ter que pegar no seu espírito. Então, esteja atento, não se distraia, não pegue o celular. Fique falando em línguas se você fala em línguas. Esteja com o coração aberto para você receber de verdade tudo aquilo que Deus deseja transmitir, porque tem algumas coisas na Bíblia que, mais do que o conhecimento, nós precisamos adquirir das realidades celestiais que aquilo carrega. Amém? Eu queria orar antes de começar. Papai, obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado porque o Senhor ama essa igreja, que o Senhor ama cada um que está aqui. E eu te peço que o Senhor possa derramar do teu espírito de adoção nesse lugar. Eu te peço que o Senhor possa enviar seus anjos a ministrar nossos corações e a nos levar a entender a plenitude da sua paternidade, do seu amor e do seu cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre filiação e paternidade. Ou filiação e identidade, mas pode ser também que uma coisa tenha a ver com a outra. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vai dizer o seguinte. É só a parte A do versículo, tá? Vai dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A gente vai começar falando um pouquinho sobre Jesus ser a imagem do Pai e Ele é o caminho de adoção para nós. Então, repetindo comigo, igreja, o Filho é a expressão... Boa noite, paz do Senhor. Vamos lá. Visa Medina, pegar para vocês. Vamos junto. O Filho é a expressão exata. Falei exato. O Filho é a expressão exata. Isso. Chegamos. O Filho é a expressão exata de Deus. Exato é que não tem nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Não tem 2, 3 números para lá, nem 2, 3 números para cá. É exato. Filho igual a Deus. Ponto final. Tá? Então, todas as vezes que nós vemos o Filho expressando seu coração, expressando seus sentimentos, dando suas opiniões, essa é a expressão exata do coração de Deus. Não precisa abrir sua Bíblia nesse capítulo também, mas em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, se você quiser tomar nota, só para ficar claro aí para você poder estudar depois, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, a imagem do Deus que não podia ser visto. Então, como que a humanidade antes de Jesus conseguiria saber qual é o coração de Deus? Não sabia. Lógico, e a gente tentava entender através da lei. Alguns profetas e aqueles que eram mais próximos de Deus traziam esse coração para nós, porque Deus é o mesmo. Mas o cerne não era tão claro quanto quando Jesus veio e conseguiu expressar isso para nós. E isso que é um filho, a imagem de um filho maduro. A exatidão de um filho maduro que Deus deseja é que quando olhem para você, vejam a expressão exata de quem Deus é. As mesmas opiniões, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma disposição em ajudar o próximo, a mesma paciência, bondade, gratidão, alegria, a expressão exata. Amém? E Jesus era essa pessoa. Ele andava exatamente nos mesmos passos que Deus andaria. Tomava as mesmas atitudes. Continuando no embasamento bíblico disso, queria que você abrisse, ou vai aparecer aqui no telão também, João 14, versículo 8. João capítulo 14, versículo 8, do 8 ao 10. Jesus estava tendo uma conversa com os seus discípulos e então disse Felipe: Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Caramba! Amém. Então Jesus, ele conseguia transmitir esse coração com as mesmas palavras, com a exatidão. Quem olhava para ele via o Pai. Então, ele é essa expressão perfeita para nós. E mais que isso, Jesus, no seu sacrifício na cruz, foi o que possibilitou que nós tivéssemos acesso ao Pai de novo. Jesus não veio só mostrar o Pai para nós, ele veio nos levar ao Pai. Ele veio nos conduzir ao Pai novamente. Não veio só dar um relance de algo que a gente nunca conseguiria alcançar ou atingir. Não, ele nos mostrou o Pai e nos conduziu até ele. Jesus, ele é a oferta que Deus deu, que o Pai deu, para que nós pudéssemos renascer como filhos. Para que nós pudéssemos nos tornar como filhos. Então a oferta de sangue que Jesus derramou ali, foi a nossa carta de adoção. Foi por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, que nós pudemos ser adotados. E vai ficar mais claro isso para você. Deus ofertou um filho, semeou um filho, para que pudesse colher muitos. Amém? O que isso tem a ver com a minha vida? Estou entendendo, legal, beleza, mas até aí, já sabia. Quem aqui sabia que Jesus tinha morrido por você quando entrou nessa igreja? Todo mundo? Só que o grande cerne da questão é, quando Deus enviou Jesus à terra, já não tinham homens que estudavam a Bíblia? Tinha ou não tinha? Tinha. Já não tinham homens que gastavam a sua vida por ele? Homens que eram sacerdotes, que eram escribas, que eram fariseus, saduceus, que gastavam a vida deles inteira, desde menininhos, tentando estudar a palavra, pregar ali, ensinar a lei de Deus e conduzir um culto a ele. Já não tinha gente assim? Por que Deus mandou seu filho? Já tinha gente servindo a ele. É tão legal que Deus, ele quis ampliar o entendimento quando ele trouxe Jesus para nós, quando ele enviou Jesus para nós, porque não bastava servi-lo. Deus queria filhos. Deus quer filhos. Deus não podia ter mandado um anjo com a roupa branca e dourada, um rosto brilhando, umas asas bonitas, glórias e lavachúrias. E aí esse anjo começaria a pregar o evangelho. E pregar para todo lado e explicar que Deus é santo, que é digno, que merece ser adorado. Eu não sei você, mas se eu, do nada, parece um anjo brilhando com a face, assim, não dá nem para ver, a asa gigante, roupa bonita, e começa a falar começa a ensinar sobre Deus, eu ia falar, não, vou seguir. O que esse cara está me falando? Nunca vi nada parecido. Eu vou me dobrar aqui, adorar a Deus e beleza, né? E glória a Deus. Foi isso que Deus fez? Não. Mandou um homem simples, sem aparência externa alguma, nascido numa manjedoura, mas filho. Porque Deus não queria servos, Ele queria filhos. Então Deus precisou plantar um filho para colher muitos outros. Está fazendo sentido? Quando Jesus veio até nós, ele foi crucificado. E qual foi a acusação que fizeram contra ele para crucificá-lo? A acusação é: ele se diz filho de Deus. E Jesus foi condenado por isso, porque ele se dizia filho de Deus. O cerne de tudo é que Deus quer tanto ter filhos. Deus quer tanto que nós possamos ser adotados e entrar no lugar de filhos e o tratar como pai. Mas sempre, na história da igreja, a gente vê que esse papel, essa feição de Deus, ela é sempre a mais massacrada, perseguida, a mais difícil de fato a igreja entender.
Depois que Jesus morreu, muitos anos se passaram e a gente olha para a Igreja Católica, que é parte da história da igreja, e a gente vê a Igreja Católica erguendo um Deus tão distante, que precisa de tantos pedágios e tantos caminhos para você conseguir chegar para falar com Ele. Bem distante do que um pai é de verdade. Quando a gente olha para a religião da nossa época, de vários tipos de igreja diferente, sempre Deus Ele é o juiz, Ele é o Senhor, mas é difícil a gente achar uma igreja que prega um Deus que é Pai. E quando prega um pai muito mole. Um pai que só dá bênção, que só ama, nunca corrige, nunca instrui, nunca dá destino. Sempre o caráter do pai é perdido no meio do caminho. Quanto a nossa sociedade e as ideologias que estão por aí lutam contra o papel do pai e o estabelecimento da família da forma que Deus deseja, para que a ideia de pai se perca e a maior das características de Deus se perca com isso. Deus é Pai. E eu preciso que você entenda isso nessa noite. Não que você entenda na cabeça, que você entenda racionalmente. Eu preciso que isso desça para o seu coração. Vai precisar passar por algumas camadas aí, talvez dolorosas, mas Deus é Pai. Gostaria que a gente lesse Romanos 8, do 15 ao 16. Romanos 8, do 15 ao 16, vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que novamente os escravize para temer, mas receberam um espírito que os adota como? Os adota como? Por meio do qual nós clamamos Abba, Pai, que significa paizinho, papai. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele abriu um caminho de redenção, que trouxe de novo o Espírito Santo para a humanidade. E esse Espírito dentro de nós está clamando dia e noite e dia: paizinho, vocês são adotados, vocês são amados, queridos, desejados, você é filho de Deus. Porque a palavra diz aqui no mesmo versículo que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas parece que Deus tem tudo da gente, menos nosso coração. Tem tudo de nós, menos a nossa filiação. Deus tem o seu domingo, tem o seu dízimo, tem o seu culto, tem o seu trabalho na segunda, mas quando é para ter o seu coração, aí não dá. Aí não. A gente se esconde dele, tem medo de ser julgado, medo de ser perseguido, medo de que os nossos erros e traumas nos afastem dele para sempre. Não, agora Deus não me perdoa mais, agora não vai acontecer mais. E nunca a gente consegue chegar em casa, tirar os sapatos, correr para o colo do pai, dar um abraço nele, chorar ali, porque às vezes as coisas não estão fáceis. Nunca a gente consegue de fato chegar em casa. Por quê? Porque é uma mentalidade de orfandade, de escravidão, de olhar para Deus como alguém que não te ama, que nos afasta de quem Ele é. E Deus está querendo e está chamando seus filhos: vem para casa, tem pão na mesa, tem lugar para você sentar. Deus está te chamando de volta para casa. Deus está querendo você. Mas não é de forma genérica ou porque eu estou falando para sei lá quantas pessoas tem aqui. Deus está querendo você. Você. Quando nós olhamos para o objetivo da criação de Deus, nós percebemos que o Pai é comunhão. A criação, o desejo do porquê você foi criado é comunhão. Eu imagino a Trindade perfeita, que não tem carência nenhuma. Ninguém estava triste, ninguém estava precisando fazer um ser novo para se suprir. Não. Eles estavam plenos em amor, plenos em alegria, plenos em paz. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu imagino eles descendo e
juntando ali um pouco de terra e derramando a água e formando o homem do barro, e então soprando do seu espírito. E ali você dá como humanidade o primeiro fôlego. E quando você abriu os seus olhos como homem, o ambiente que você estava inserido era uma família, comunhão, de um ser ou três que se amam profundamente e trouxeram você à vida. E aí, quando nós passamos a correr atrás das coisas dessa vida, às vezes as preocupações do dia a dia, as coisas dessa terra vão enchendo tanto a nossa cabeça. A falta das coisas que não conquistamos, o desejo das coisas que queremos ter, as preocupações com as contas e com as situações da vida, os traumas com as pessoas que nós nos relacionamos, que nada parecem com Jesus. E aí vai se tornando solidão. E Deus está te chamando para comunhão de novo. Porque Deus não é solidão. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. Deus, em toda a história da humanidade, Ele estava tentando atrair os seus filhos. Primeiro com a lei, através de Moisés, explicando o que Ele queria, do que Ele desejava, como que Ele queria que fosse feito para que as pessoas pudessem estar mais perto dEle. Deus não desceu no Sinai e pediu para que todo mundo subisse. E não foi o povo que negou. Deus estava ali, vem, eu quero vocês, eu preciso de vocês, é vocês que eu criei para estar comigo, é comunhão que eu desejo. E as pessoas não. E aí Deus enviou os profetas, e ano após ano, outros profetas clamando, pedindo, voltem-se para Deus, Ele os deseja, Ele os ama, Ele os quer. Nada. Até que em sua última e perfeita e definitiva tentativa, o Pai manda um filho morrer no nosso lugar e cumprir as justas exigências da lei no nosso lugar, para que o caminho fosse aberto de uma vez por todas e Ele pudesse nos alcançar e nos amar do jeito que Ele deseja. É tão certo que Deus deseja o homem que Jesus disse, e se Jesus disse, o Pai também disse, certo? Expressão exata de Deus. Em Lucas 13:34, olha o que Jesus disse para Jerusalém. Lucas 13:34 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Ou seja, você que fica negando o meu convite e o meu chamado. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Cara, quantas vezes Deus está te chamando para um lugar de relacionamento, de comunhão, de paternidade, para cuidar das suas carências, para te aninhar, para cuidar de você, trazer você debaixo das asas dele. E quantas vezes é não? Não, não quero isso, não vou prestar atenção nessa palavra, essa não é para mim, isso e aquilo. Quantas vezes a gente está negando a paternidade de Deus e Ele está ali insistentemente e amorosamente te chamando de novo. Deus é comunhão. Nosso habitat natural é a presença do Pai. Quando o homem surgiu e foi criado, ele foi criado naquele ambiente de comunhão. Lembra que eu acabei de comentar? E vamos fazer comparativo com outras coisas da criação. Quando Deus formou os peixes, Ele falou, água, produz aí os peixes. E onde eles nasceram? Na onde os peixes nasceram? Na água. Se você pega um peixe e tira ele da água, o que acontece? Morre. E aí vamos pegar um outro animal terrestre qualquer. Vamos pegar o cachorro. O cachorro nasceu ali da terra. Se eu pego o cachorro e enfio na água, o que acontece? Morre. E o homem nasceu na onde? Na comunhão com o Pai. E se eu tiro ele dali? Tá vendo como não é tão difícil? Você nasceu para ser filho de Deus. Tá claro isso na sua cabeça? Sabe, me parece que Deus tem todos de nós, menos o nosso coração.
Sabe, é muito legal quando nós falamos da casa do Pai, porque o Pai, ele é uma característica tão única. E é algo tão diferente que não tinha como Deus ser outra coisa. Vou explicar para você. Se você está comparando a sua paternidade natural com a paternidade de Deus, já quero dizer para você que você está equivocado. Se você compara a paternidade natural, seja ela muito boa, a melhor paternidade possível, ou a pior possível, é como você tentar comparar a luz de uma vela com a luz do sol. Deus é pai, muito mais pai do que você está imaginando. Deus é pai muito além do que qualquer pai terreno poderia ser. Na verdade, a Bíblia diz que em Salmos, que mesmo que a minha mãe ou o meu pai, que minha mãe, que ainda me amamenta, se esqueça de mim, ou o meu pai se esqueça de mim, o Senhor não se esquece de mim. Mesmo que seu pai terreno tenha sido completamente desastroso, isso é só um pedaço da sua história, e o seu passado é só um capítulo dentro da grandiosidade da história que Deus quer construir para você, uma vez que Ele é seu pai também. O ponto é, Deus está querendo curar a nossa paternidade para que possamos nos relacionar com Ele do jeito que Ele deseja, que é como um bom papai que está ansioso pela chegada dos seus filhos em casa, que já preparou tudo para que a gente tenha comunhão. É muito legal porque ser adotado não tem nada a ver com o mérito de quem está sendo adotado, e sim com o amor que transborda de quem adota. Se eu estou, por exemplo, num mercado de trabalho, tá? Eu estou no mercado de trabalho. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso ter a melhor formação, a melhor produção, capacidade. Eu preciso entregar para o meu trabalho, porque senão, obviamente, alguém mais capacitado, que tem mais formação, realmente mais capacidade, vai substituir o meu lugar, sim ou não? Eu preciso produzir, preciso mostrar serviço, senão tomam o meu lugar. Agora, e como filho? Se eu tenho um pai e nasce um outro filho, agora eu tenho um pai e um irmão, mas eu continuo sendo filho. E o pai pode ter outros 100 filhos e eu vou continuar sendo filho, porque ninguém me tira o lugar que eu já tenho. Porque agora você é filho. Você está entendendo o que isso significa? Significa que não tem a ver com cargos. Não tem a ver com cargos na igreja, com títulos ou nomes. Não tem a ver com quantos seguidores no Instagram você tem, ou com quantos diplomas de faculdade você empilha na gaveta, ou com qual é o tamanho da sua conta bancária, porque nada disso, isso aí é muito disputado, isso aí tem muita gente querendo, isso aí é uma vaga muito concorrida, porque esse mundo é muito escasso. Mas a paternidade de Deus está abraçando você e falando: o seu lugar na mesa ninguém vai tirar, o seu espaço na minha presença ninguém vai tirar. Deus não está com a agenda atarefada demais, que não dá tempo dele sentar para conversar com seus filhos. Deus não está, nossa, uma reunião agora às 5:30, e eu tenho que falar com fulano, com ciclano, com o Beltrano, acho que não vai dar, vou ter que desmarcar. Deus não está assim, Ele tem tempo para você. Deus te aguarda todo dia no secreto, para te colocar no colo dele, passar a mão na sua cabeça, pentear os seus cabelos e falar: bem-vindo à casa. Deus quer sentar debaixo de uma árvore com você e contar das histórias dele para você. Mostrar o quanto ele é seu papai. Deus não está com o bolso curto ou com o salário muito pequeno, que não tem a provisão para todos os seus filhos. A gente que fica pensando assim: não, se eu tiver mais um filho, eu não sei o que eu vou fazer para pagar de fralda, para poder pagar de comprar de mucilon. Deus não está desse jeito não, cara. Deus não tá curto de grana não, fica tranquilo. Deus tem para prover para todos os seus filhos. Por que você está correndo sozinho?
É sempre um desespero para conseguir mais dinheiro, para conseguir a próxima conquista, para ver se eu sou aceito, se eu sou inserido nesse grupo, se eu sou aprovado nesse lugar. E aí eu mudo meu jeito de vestir, meu jeito de falar. Eu me torno quem eu não sou para ver se eu sou aprovado. Deus te aprova. Ele te quer, Ele te deseja. Se as pessoas não te desejam, elas que peguem fogo, Deus está te chamando para vir para perto, cara. Estão entendendo? Uma vez que Deus te chamou, para que ficar mendigando atenção e aplauso dos outros? Você já tem uma casa. Você já tem uma comunidade. Sabe por que isso aqui? Sabe o que isso aqui significa? Cara, não conheço um monte de gente que está aqui. Profundamente não. Nós é tudo diferente, cada um tem uma formação, um gosto, um temperamento. Sabe o que está unindo isso aqui? Temos o mesmo Pai. Isso é uma família de fé. Não é um encargo, não é um lugar para poder virar uma comunidade. Não, não, não. A gente é família de fé. Porque é um amor violento, acima de qualquer outra coisa, muito mais do que merecemos, alcançou a gente quando a gente não era nada. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, que é a expressão exata do Pai, é muito fácil me identificar ali. Sabe quem eu sou no Evangelho de Jesus? O órfão, o pobre, o cego, o nu, o que não tinha nada para entregar, o que estava leproso, o que estava enfermo, precisava de milagre, o que estava atacado no chão, precisando de ajuda. E Ele bondosamente estendeu a sua mão e me trouxe de volta. O Pai está tentando trazer a gente para casa. Amém? E uma vez que a gente fez a introdução da palavra, eu queria poder começar agora então no versículo central da palavra, que é Lucas 15, 11, 32. Fica tranquilo, tá? Você vai embora num horário bom hoje, não vou estender tanto assim. Mas a gente precisa falar do que é importante, tá? Lucas 15, do 11 ao 32. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados na casa do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei no caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o pai. E, estando ele ainda longe... Vocês estão entendendo como que é o amor de Deus? Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam uma roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, coloquem calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Cara, é isso que Deus está tentando fazer com a sua vida, cara. Estando você ainda longe de ser o que Deus pediu para você ser, longe de ter o caráter perfeito, longe de conseguir vencer todos os seus erros, mas caindo em si, percebendo: eu tenho um pai e uma casa para voltar. Você dá o primeiro passo
E o Pai, te vendo de longe, corre em compaixão até você, te resgata, te abraça, te beija. E aí quantas vezes a gente tenta: Senhor, pequei contra você de novo, Pai, me perdoa, eu vou servi-lo, eu vou fazer jejuns, eu vou ler a Bíblia 10 vezes esse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para tentar suprir, como se a gente tivesse que pagar um preço que já foi pago por Jesus na cruz. Você não precisa fazer nada para merecer ser filho, porque filho é algo que se ganha por herança. Uma vez que Jesus compartilhou do seu sangue com a gente, você é filho por tabela. Eu não fiz nada para nascer filho do Rodrigo. Eu nasci e era filho do Rodrigo. Você também foi assim? Você precisou comprar, trabalhar, fazer muito esforço? Sim ou não? E o que a gente cai, cara? A gente cai num lugar de meritocracia, de querer comprar a nossa filiação e o amor de Deus. Isso nada mais é do que um grande vácuo de orfandade, porque a gente não entende que é amado, nem que é aceito em casa. Então a gente precisa ficar se esforçando para poder mostrar que a gente é digno daquele lugar. Mas você não é, nem nunca vai ser, nem eu vou ser. E é aí que está a graça. A graça de ser engraçado e a graça de graça também. Sabe o que é o processo de transformação e santificação da vida cristã? É o órfão se acostumando com as regras da casa que foi adotado. Vamos de novo nessa? O processo de transformação que Jesus está fazendo na sua vida é o órfão se acostumando com as regras da casa em que ele foi adotado. Não, em Jesus não, em Deus não há falta. Chega de escassez, de mentalidade vazia de escassez. Não, Deus não está escondendo nada de você. Ele é o Pai das luzes e nele não há sombra de variação. Não, Deus não está retendo o amor de você. Quem fazia isso era o seu pai natural, é as pessoas à sua volta. Mas Deus não. Deus não é assim. O Pai não é assim. Não, Ele não está julgando as suas atitudes e apontando e condenando ao invés de te ajudar a sair delas. Não. Isso é outras pessoas que fazem. O Pai não faz assim. Não, Ele não está te corrigindo sem entender seu coração. Ao contrário, Ele se pôs no seu lugar, passou as suas dores, entendeu o seu coração para te dar a solução exata do que você precisa. Porque o Pai é esse que vai na frente, entende o caminho e traz o filho num caminho seguro. Quando as coisas ficam difíceis e não dá mais, a gente pode pular no colo do Pai e Ele nos carrega o caminho todo e nos coloca direto na bênção. Nós temos um Pai. Ai, igreja, meu Deus, cara. Você não está entendendo. É isso que eu falo, que não dá, tem coisa que não dá. Não é aqui que você vai precisar entender, cara. Não é aqui. Chega de muralhas. No Pai a gente não tem segredos. Não dá para esconder nada do Pai. Não só porque Ele vê já, mas está tudo bem. Ele não se importa com o fato de você ter medo e ainda não conseguir abrir. Mas Ele se entristece porque, caramba, por que você tem medo de um Pai tão amoroso? Talvez você não o conheça tão bem. No Pai não há segredo, chega. Ele já sabe o pior dos seus pecados. Ele já sabe tudo que você fez, tudo que você vai fazer. E mesmo assim Ele não te alcançou e você não está aqui. Deus não é onisciente, sim ou não? Quando Deus chamou Davi lá no meio das ovelhas para ser o rei, Ele não sabia que Davi ia cair com Batseba, ia desgramar tudo, fazer tudo errado, sim ou não? Sim? Davi mandou matar, dormiu com a mulher do outro, matou o outro da mulher que matou, que dormiu. Já sabia, já fez isso. E Deus ainda assim não tirou Davi do meio das ovelhas e o fez seu rei. E você lá é diferente? Deus já sabe o pior pecado que você vai cometer na sua vida.
Pode ser que você já tenha cometido ele, ou pode ser que daqui a alguns anos você cometa o pior pecado que você nunca imaginou que cometeria. E ainda assim, ele não te alcançou, não te amou e não está aqui agora, nesse momento, te chamando: vem para os meus braços, deixa eu ser seu papai. A gente acha que escandaliza Deus com o nosso pecado. Para de segredo. Chega de máscara. Parece um baile de fantasia. A gente se veste de evangélico e vem dançar no domingo. Deus quer uma casa paterna, não uma religião. Deus não fundou religião, Deus fundou uma família. Deus é comunhão. Pai e amor, não é estrutura, não é organização, não é dinheiro, não é título. Deus é amor. Ele está te chamando para conhecer. É gostoso demais acordar de manhã, entrar no quarto e encontrar o papai, dar um abraço e um cheiro nele. Porque quando isso acontece, você sente que você pode sair lá fora. E se cai uma bomba nuclear no quintal da sua casa, você vai ficar envolto em glória e está tudo certo, nada vai acontecer com você. Teve uma vez que eu estava tomando uma época que eu estava tomando muitas decisões difíceis, que envolviam grana, que envolviam empresa e decisões complicadas. E eu estava: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E orando para tentar tomar a decisão. E aí teve um dia no carro que eu olhei para a Bru e comecei a dar risada. E aí eu falei assim: sabe o que é legal? Como eu estou colocando tudo aos pés de Jesus, eu nem preciso me preocupar em estar errado, porque todas as decisões que eu estou tomando é Ele que está me guiando. Deus sabe para onde eu vou mesmo, está tudo certo. Ah, beleza, está tudo bem. O que vai acontecer? Mas não sei, mas eu tenho um pai, meu pai já cuida do amanhã depois. Está entendendo o que eu quero dizer? Ai, mas e amanhã? Amanhã o quê? O Deus é o Deus de todo tempo. E continua sendo seu pai, te amando em todo tempo. Então e amanhã? Se amanhã o chão falhar, Ele é o sustento. E se faltar comida, Ele tem na mesa. E se faltar segurança, Ele é o braço forte e a torre segura. Se faltar amor, Ele é aquele que, o amor próprio. Não tem falta em Deus. Não tem falta. Deus não é simplesmente o que você precisa para suprir naquele momento. Deus é a falta de falta. Ele é a falta de escassez. Não tem nada. Uma vez que Ele chegou, não tem escassez. Acabou a escassez. Acabou. Acabou a escassez de paz, de alegria. Acabou, não tem. Tem paz de sobra, alegria de sobra, amor de sobra, provisão de sobra. Tem cuidado de sobra, tem direção de sobra. Porque o Pai chegou, então agora nós que somos filhos podemos descansar no seu bom cuidado. Ou você nunca viajou com seu pai ou com a sua família, ou com alguém que deixou bem organizadinho. E aí tem até uns vídeos de internet que é engraçado com isso, né? Entre o marido e a esposa, ou né, o pai e os filhos, e assim vai. Que é, um tá, putz, o que eu vou gastar? Que portão do aeroporto que eu vou? Como que eu vou conseguir dinheiro para fazer isso e tal? O outro tá tipo, só indo. No nosso caso, o nosso papel é só ir na viagem, cara. É abraçar o pai e curtir a boa vida. Por quê? Porque para quem está no pai há abundância de vida. Quem está lá fora está correndo atrás. A gente já encontrou. Agora as coisas que correm atrás da gente. Você está entendendo? Tem alguns fundamentos da casa do pai que é importante a gente entender. O primeiro a gente já está falando, que ninguém é igual. Simplesmente não há outro igual. Se tivesse nascido um homem que nunca tivesse pecado, que tivesse todo o entendimento, ele não seria Jesus. Está entendendo o que eu estou tentando dizer? Se um homem conseguisse, pela força do seu braço, ter todo o entendimento, nunca ter pecado, ele não seria o filho. Porque filho não é algo que se ganha por mérito. Filho tem que ser aquele que estava no pai desde o princípio. A grande graça que nos envolve não é só a santidade, a pureza ou o quanto Jesus é, sei lá, excelso. É o fato de que ele é filho. Qual que é o objetivo final da cruz de Cristo? Qual que é o objetivo final da cruz de Cristo? Nos levar ao Pai. Ele não é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Então ele se fez o caminho que leva Leva quem? E na cruz, o sangue dele não adotou a gente para que a gente pudesse ser filhos do... Eu não estou menosprezando o trabalho de Jesus. Eu estou colaborando com Jesus, mostrando para você que o objetivo final é o Pai. É chegar em casa. O que mais me alegra e o que mais me anima com o fim dos tempos não é só parar de viver injustiça. Não é só parar de ver os governos corruptos, morte e destruição para todo lado e o pecado acabando com a vida do homem. Não é só isso. É o fato de que eu vou finalmente chegar em casa. Dar um abraço bem gostoso no meu pai, que eu espero que dure uns 10 anos, já que a gente tem a eternidade toda. E sentar do lado dele e curtir. Sei lá, pescar. Pegar uma onda, né, uma praia ali, um jacarezinho. Catar conchinha. Sei lá. Mas com o pai, finalmente, a minha vida não tem propósito se não for chegar no pai. Se não for para estar com o pai, para que a gente está fazendo? Para que viver tão vazio de perseguições egoístas e... Não, o pai é tudo que eu preciso. Para você também, igreja? Além disso, quando a gente... Agora eu vou ter que dar uma acelerada, porque senão não termino. Quando nós conhecemos a Deus, Ele revela também quem nós somos. Tá? Então, preciso que esse fundamento fique firme na sua cabeça. Identidade provém de revelação. Repete comigo. Identidade provém de revelação. Então, você não consegue saber quem você é se você não conhecer o Pai. Não consegue. Não tem como. Base bíblica. Pedro. Jesus estava perguntando com os discípulos e aí, então, Jesus pergunta, quem eu sou? E Pedro diz, você é o Cristo, Filho do Deus vivo e tudo mais. Aí Jesus retorna para ele, você é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que está acontecendo? Quando ele teve a revelação de quem Deus era, Deus revelou quem ele era. Outro, Isaías, era um profeta, até ver a face de Deus. Quando ele viu a face de Deus e foi tocado pela presença de Deus, ele passou a ser o maior profeta messiânico. E para muitos, o maior profeta da Bíblia toda. Paulo perseguia e matava cristãos e queria atacar o fogo na igreja, literalmente. Até ver a face de Deus. Uma vez que ele teve a revelação de quem Jesus era, de quem Deus era, ele passou a ser o maior dos apóstolos. No final das contas, ele já estava, eu sou o pior dos pecadores, e começou a ensinar sobre a paternidade, o cuidado de Deus e o amor de Deus para tudo que era canto, e literalmente pregou o mundo todo conhecido. Está vendo a grande diferença que conhecer a Deus no meio do caminho faz na vida das pessoas? Identidade provém de revelação. Sua fome e sua sede de conhecer a Deus vai mudar a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa incrivelmente melhor do que você é agora. E, por experiência própria, eu achava que quando eu conhecesse a Deus, Ele ia me mudar numa outra pessoa. Não é isso. É você, só que uma versão melhorada. É como se você tivesse só o protótipo, só o rabisco. E a hora que Deus chega na sua vida, Ele completa o projeto. É incrível. Eu gosto muito mais de mim mesmo hoje do que eu gostava antes de conhecer a Jesus. Além disso, uma vez que eu entendo quem eu sou, existe o fim da comparação. Por quê? Porque pouco importa que outra pessoa tem. A outra pessoa pode ser filho também. E pode ter outra medida. Mas o importante é que nenhum de nós tem falta do Pai. Só quer se comparar e ficar competindo. Só existe competição onde há escassez. Simples. Onde tem abundância, nem os animais selvagens atacam. Se tem abundância de alimento, o animal já está satisfeito, ele não te ataca. Simples assim. Só existe competição onde tem escassez. E onde tem escassez? No reino de Deus, lugar nenhum.
na nossa cabeça que não conhece o Pai, é ali que tem escassez, porque do resto não tem. Então não existe por cristão comparação. Ah, mas se eu for me comparar com toda pessoa que tem a minha idade e já fez mais pelo evangelho do que eu, ferrou para mim. Agora deve ter uns 1000, se jogando baixo, que já fez muito mais pelo evangelho, que já tem pregações e pregações, livros e livros, e pregou para milhares de pessoas em vários lugares. E aí como é que fica pro meu lado? Ferrou. Se eu for comparar quem tem a minha idade e é mais rico que eu, aí que lascou tudo mesmo. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu nem vou comentar se eu for tentar comparar quem tem a minha idade e é mais bonito, que aí também dificulta. Não faz sentido esse tipo de comparação, porque eu não estou tendo falta de nada, eu já cheguei no Pai. Então, o fulano tem mais, parabéns para o fulano, cara, glória a Deus, que Deus abençoe ele muito. Quando não há falta em nós, a gente consegue celebrar com os outros e não ficar invejando as coisas. Sabe uma das coisas que mais atrapalha o pleno avivamento e de fato o fluir de Deus sobre a terra? Inveja. Cara, um dos melhores livros que eu já li na minha vida é o Inveja, do Bob Sorge. Por favor, leia. Nunca imaginei na minha vida que eu teria inveja no meu coração, até eu ler o livro e entender que eu era ruim, mais do que eu esperava. Mas até aí Deus não tinha se surpreendido, que ele já sabia. Deus não pode fazer, porque se Deus começa a derramar aqui, vai ter um monte de igreja, de pastor e cristão ficando com inveja. E se Deus começa a fazer lá, vai ter gente daqui ficando com inveja. Que mente medíocre de quem acha que tem falta, cara. Que Deus caia lá e caia aqui, caia em todos os lugares, porque é o Pai, é o nosso Pai, cara. Ninguém está brigando, gente, pelo amor de Deus. Não tenho essa ideia de comparação, de disputa, não sei o quê. Ai, porque eu membro de... Cara, crente, pelo amor de Deus, do mesmo reino, da mesma família, do mesmo Pai. Do mesmo Evangelho. Quando isso acontece também, existe a morte da opinião das outras pessoas. Que é, você está fazendo algo para Deus, ou algo da sua vida. Aí vem alguém opinar sobre a sua vida. Ai, não gostei. Problema seu. Mas sério, uai. O que tem a ver minha vida com a tua? Eu estou fazendo o que Deus me pediu, vai fazer o que Deus pediu para você, velho. Só para olhar a vida dos outros quem não está olhando para o Pai. Quando você está olhando para o Pai, você não está comparando nada e não está tentando medir nem julgar ninguém. Deus, a palavra nos ensina a julgar os frutos. Pode julgar os frutos. Também não disse que era para compartilhar o julgamento dos frutos, tá, cristão, irmão? Não é para sair compartilhando, é para você julgar, ficar com você. Mas o ponto central é, uma vez que você entendeu o que você tem que fazer, cara, cata, vambora. Junta na tua missão, naquilo que Deus pediu para você fazer e vai atrás do Pai, vai cumprir o que Ele te pediu. E se no meio do caminho alguém atirar pedra? Não vou falar a frase coach aqui não. Mas o ponto é, se alguém atirar pedra, beleza, tirarem Davi também. Tirarem Jesus, mataram Estevão a pedrada, tá tudo certo. Cumpre o que Deus pediu para você fazer. E se você está parando para falar da vida dos outros, meu amigo, Deus só não abomina a fofoca, abomina. Você está correndo sério risco de descer para o inferno. Como também é um bom sinalizador de que você está perdendo tempo demais olhando para a vida dos outros e não olhando para o Pai. Se eu estou fazendo algo que Deus pediu para fazer e as pessoas começam a dar a opinião delas, daí existe uma supervalorização nas nossas opiniões. Um dia eu ainda vou pregar mais sobre isso. Mas eu queria só dar uma palhinha. Quantas áreas numa faculdade existem? De tipos de faculdades diferentes e especializações que você pode fazer? Quantas? Sei lá, milhares e milhares, certo? Sim. Quantos nessas formações são pós-graduados, mestres, doutores nessas graduações? Muitos? Sim. Como que eu, que tenho uma formação, eu sou psicólogo, como que eu que tenho uma formação, não sou nem pós-graduado, nem mestrado, nem nada, vou estar certo em todas as minhas opiniões? O que é mais provável? Qual que é a chance? É alta ou é baixa?
de quando eu expresso uma opinião eu estar equivocado? Matematicamente falando, alta ou baixa? Quando a gente dá as nossas opiniões sobre as coisas, muitas vezes acontecem coisas na internet, casal termina, escândalo não sei o que, e não sei o que, a gente tem tudo, todo mundo tem uma opinião para dar. Qual que é a chance de você estar equivocado? Alta ou baixa? Tem gente que quase estribucha para falar que está errado. Eu muitas vezes estou errado. A maioria, eu acho que na minha vida, provavelmente, quase todas as vezes eu estava errado. Está tudo bem. Porque Deus não está me avaliando pelos acertos e pelos erros. Ele está me amando e me aceitando, apesar dos meus erros. A gente supervaloriza demais nossas opiniões. Sempre é a gente que está certo, cara. Você não faz sentido isso. Se todo mundo está sempre certo, tem alguma coisa de errado? Você não concorda comigo? Cara, o Pai é quem te define. Essa é incrível. Quem você é? O que o Pai falar de você. Eu não sou capaz, eu sou muito pequeno, eu não tenho armadura, eu não tenho coisa. Deus falou, você, Davi, vai lá, pega 5 pedras, enfia na cabeça daquele gigante, eu vou te fazer meu rei. E aí, e a opinião dos outros? Mudou nada, nada. E o que Davi achava dele mesmo? Nada. Davi foi rejeitado pelo próprio pai natural. Jessé largou ele de fora da mesa quando o profeta veio. E Deus chamou ele para a mesa. O pai chamou ele para a mesa. Uma vez que Deus disse que você vai ser, acabou, amigo. Você vai ser. Se Deus falou que a sua empresa vai ser a melhor no seu ramo, nada vai parar você. Entra na casa do Pai e descansa na jornada, porque você vai ver a empresa gigante que Deus vai te dar. Se Deus falou que você vai pregar a nação, pode ter 100 mil pessoas falando errado, falando contra. Pode se levantar o governo da nação. Você vai pregar a nação e ponto final. Porque uma vez que o Pai definiu quem você é, está tudo certo. Ele já te definiu. Ele já te trouxe as características que você precisava. O Pai te define. Quem é você sobre a ótica de Jesus? Quem é você na ótica de Deus? Isso tem que ser uma pergunta que você precisa fazer. Deus, quem eu sou para você? O que você quer que eu faça? Pergunta parecido com que personagem da Bíblia é o que você quer fazer comigo. Deixa Ele ministrar a sua vida nisso. É legal demais. É legal demais. E uma vez que a gente entende essa segurança, essa proteção, esse carinho, esse cuidado, a gente entende que o Pai não vai deixar de amar a gente. Mesmo que a gente seja ruim. E aí por causa disso, existe uma alegria muito grande na correção. Que bom pai não corrige. Na verdade, se um pai, ele é bom em todas as outras partes, mas ele não corrige, ele acaba criando um filho mimado, sim ou não? Que no final das contas, não é homem para resolver nada do que precisa fazer, porque é mimado. Nem mulher, né? Para resolver nada do que precisa fazer, porque no fundo é mimado. É isso que Deus quer de você, criar alguém infrutífero? Capaz de viver sozinho, incapaz de viver pelas próprias, sozinho, né, de certa forma, com as próprias conquistas. Não é isso que Deus deseja. Vou te falar como que parece a correção sobre a ótica de um filho amado. Quem aqui, se alguém, né, bom, quem tem aqui filho pequeno ou já teve filho ali de uns 4, 5 anos? Legal, uma galera? Beleza. Imagina que seu filho saiu para brincar e ele achou uma bela de uma poça de barro. E aí ele pulou, rolou na poça de barro e foi para lá e foi para cá e passou barro na cara e barro na testa e barro no cabelo e tal, parecendo propaganda da Omo. E aí ele voltou para dentro da sua casa. Ele deu uns 2 passos, já, nossa, arregaçou tudo o chão, virou aquela bagunceira, aquele fedor, sujou tudo o chão. E aí você vê ele indo correndo para ir pro sofá. Aí você grita, não, pelo amor de Deus, e tal, cata na orelha dele assim, vem cá, vai pro banheiro agora. E enfia ele no banheiro para ele poder se lavar. Isso aí é mera, se tem alguma coincidência aqui, meramente ilustrativo, né? E aí, quando o filho tomou a carcada, o puxão de orelha e foi levado para um lugar de limpeza e pureza, o pai deixou de amar ele? Não. Só não dá para acessar algumas coisas sujas assim.
A correção é o pai puxando a sua orelha e falando: para de brincar no barro, vai se lavar. Porque assim não dá para você sentar na mesa. Não dá para descansar no sofá. Não dá para eu te abraçar desse jeito. Abraçar até pode, o pai não está se preocupando com sujeira não. Mas você está entendendo? Tem acessos que Deus quer te dar que só acontece depois da limpeza. Não é falta de amor, é correção de um pai que te deseja. Para você ter acesso à casa toda, precisa estar limpo. Faz sentido, gente? A gente acha que Deus está julgando e condenando a gente. Deus vai julgar o pecado. Deus vai condenar o Satanás, o feio, do tinhoso. A gente não. Quem vai ser destruído no final é o cão. Nós vai morar com Jesus. Nós somos filhos, resgatados, adotados. Não é sobre a gente que a ira de Deus está. E por fim, uma vez que eu entendi o quanto eu sou amado, a casa que eu tenho, o quanto de sobra existe na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o pai tem tanto trabalho, tem tanto irmão para alcançar, tem tanta gente andando como órfão, tem tanto dos meus irmãos indo para o inferno. Ninguém para pregar para esses caras, gente, pelo amor de Deus. Tem tantas nações indo para o inferno, ninguém para pregar por eles. Tem tantas famílias sendo destruídas, ninguém para aconselhar aquele casamento. Tantos lugares para ser, que o evangelho precisa chegar, ninguém está escrevendo livro. Tem tantas canções que precisam ser cantadas, ninguém está compondo. E aí quando eu chego nesse ponto, eu percebo, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu fui tão amado, eu fui tão redimido, eu fui tão cuidado, eu tenho uma casa tão gostosa. E eu vejo meu pai trabalhando, eu vejo Jesus trabalhando. Eu preciso me pôr ao trabalho também. E aí a gente chega na verdadeira natureza de servir, que é um filho amado que entendeu quem é e está disposto a ajudar seu pai. E o que a gente encontra na igreja muitas vezes? Um filho que não sabe que é filho, tentando trabalhar como um escravo para tentar comprar o seu lugar de filho. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja amado a ponto de entender: por amor eu irei. Vou fazer pelo meu pai tudo que ninguém nunca fez. E sabe o que é legal? Quem trabalha como trabalho, cansa e para. Quem trabalha por amor, morre pela causa. Porque se meu irmão mais velho, que é Jesus, deu a vida por mim, se meu pai dá a vida por mim, que a minha vida seja destruída no processo, mas que Cristo seja glorificado. É o entendimento de que temos uma casa e um lugar para retornar, e um pai que vai nos fazer ser a igreja gloriosa de Jesus que Ele precisa. É desse lugar que vão nascer os nossos mártires. É desse lugar que vão nascer os nossos missionários, evangelistas. Gente, por favor, quem acha que a política precisa de um pouquinho mais de justiça, de graça, de amor e de Deus no meio daquilo lá? Cadê as pessoas que são chamadas para ser políticos? Pelo amor de Deus, a gente está em falta. Está em falta de gente que está sendo chamado para ser político. Gente, cadê os que são chamados para ser artistas? Pelo amor de Deus! Não aguento mais abrir o Netflix e só ser um monte de desgrameira ideológica. Cadê os nossos roteiristas, os nossos diretores de cinema? Cadê essa galera que está apaixonadamente perdida no amor do Pai e querendo transmitir isso na sociedade? Pelo amor de Deus! Cadê você fazendo a diferença? Só vai fazer se conhecer o Pai. Tá fazendo sentido, gente? É na casa do Pai que nós podemos percebê-lo, conhecê-lo e nos tornar aquilo que Ele desejou para nós. E por isso eu queria te pedir que você ficasse de pé.